Minha voz não é tão potente assim. Gente, para mim podia terminar aqui, né? Não tenho mais nada para dizer. Amém. Eu queria continuar no mesmo espírito, falando sobre um sentimento muito comum a todas nós. E um sentimento que nos sobrecarrega. Para além das nossas demandas, para além das nossas preocupações, como a Fê bem disse, para além do nosso descontentamento, nós somos sobrecarregadas pela culpa. E a culpa tem 1 milhão de faces, pelo menos na minha vida. Eu vou tentar compartilhar um pouco onde a culpa aparece na minha vida para ver se aparece na de vocês também, ou se sou só eu. Mas a culpa aparece quando a pia está cheia de louça no final do dia e eu decido, estou até olhando para a Prisca, abrir mão, dar voz para a preguiça e deixar ela para amanhã. A culpa aparece quando eu não tenho tempo suficiente para os meus filhos. A culpa aparece quando eu deixo para depois aquilo que eu precisava estar fazendo hoje. E aí eu acabo fazendo com menos qualidade. A culpa aparece quando eu explodo com meu marido. Ou quando eu não dou para ele a atenção que ele precisa. A culpa aparece toda vez que eu olho no espelho. E eu percebo ali aquela gordurinha, que é aquela... sabe? Vocês sabem. Aquele lugarzinho do meu corpo que eu quero de toda forma esconder, porque eu tenho vergonha, eu sinto culpa. A culpa aparece quando eu não consigo honrar com os meus compromissos, com cuidado com o meu corpo. Eu não consigo fazer o tanto de exercício físico que eu me planejei para fazer, que eu como mal e aí acabo dando comida ruim para os meus filhos comerem também. Mas eu tenho certeza que isso é só comigo. Sou só eu. Deixa eu fazer uma confissão pública dos meus pecados, para além do que eu já fiz, né? Eu quero dar conta de tudo. Eu quero, mas não só dar conta de tudo, eu quero dar conta de tudo com a minha própria força, com a minha própria capacidade, com o meu próprio entendimento. Porque, de alguma maneira, se eu der conta de tudo, com a minha inteligência, com a minha estratégia, com a minha força de vontade, me vem aquela sensação de bom trabalho, boa garota. Mas eu só convivo com a sensação de nunca chegar lá. Parece que a régua vai só aumentando, a linha de chegada vai ficando cada vez mais distante. Eu vivo me cobrando atingir esse padrão ideal que eu criei na minha mente. A mulher ideal. O que come, onde vive, como se veste, quando dorme, não é mesmo? E eu só fico me comparando a isso e me diminuindo, e me culpando, e me cobrando, e me criticando. E nós todas vivemos isso. Nós todas temos na nossa mente essa mulher ideal, com a qual você se compara diariamente. Essa mulher ideal que te gera culpa, que aponta suas falhas, que aponta aonde você está faltando. E sabe por que a gente se compara com essa mulher ideal? Porque nós fomos criadas para a perfeição. A gente tem saudade do Éden. Nós fomos criadas em um mundo perfeito, para vivermos em harmonia com o nosso Criador, cultivando e guardando a boa criação de Deus, enchendo a terra com a glória de Deus. E isso tudo era para ser feito com base em um profundo relacionamento de intimidade com Deus. Uma dependência da sabedoria que Deus nos daria.
para dar conta de tudo. Mas a gente já sabe o que aconteceu. O pecado entrou no mundo. E qual foi esse primeiro pecado que entrou no mundo? Primeira coisa, a gente deu ouvidos à voz do inimigo, que plantou uma semente de dúvida, que a Fê já apontou aqui. Será que Deus é confiável mesmo? Será que Ele é confiável para ser a sua fonte de discernimento do que é bom e mal para a sua vida? Será que Deus realmente quer o seu bem? Porque se Ele quisesse o seu bem, por que Ele ia colocar aqui uma árvore que você não pode comer? A gente ouviu a voz da serpente, e a gente ouve a voz da serpente todo santo dia. Será que Deus realmente quer o melhor para a sua vida? Será que se eu não fizer por mim, Deus vai fazer? Será que Deus é por mim de fato? E qual foi a consequência da gente ter dado voz, de dado ouvido a essa semente de dúvida? A gente resolveu decidir, não preciso mais de Deus. Deus, fique aí, porque eu dou conta de discernir o que é bom e o que é ruim para a minha vida. Não preciso mais do Senhor. Eu não preciso do meu relacionamento contigo, não preciso depender do Senhor. Esse é o pecado original, e é o pecado que diariamente a gente convive. Duvidar da bondade, da fidelidade de Deus, do amor de Deus para a nossa vida, e pegar para nós mesmas a responsabilidade de discernir. Isso é bom, isso é ruim. Vou cuidar da minha própria vida. Vou dar conta. E aí a gente passa a viver pelo nosso próprio desempenho, pelo nosso próprio controle, pela nossa própria performance. A gente pede até para Deus, a gente entra num relacionamento religioso com Deus, e aí a gente pede para Deus, só me diz o que eu tenho que fazer. Quantas horas eu tenho que ler a Bíblia? Quantas horas de oração? Quantas vezes eu preciso ir na igreja? Me dá uma lista, Senhor. Me dá uma lista de tarefas, porque, afinal de contas, se eu ticar a minha to-do list, aí então tudo estará bem. Inclusive no meu relacionamento com o Senhor. Inclusive o Senhor vai me aceitar e vai me dar aquilo que eu acho que é bom para a minha vida. E a gente passa a viver uma vida com Deus de Papai Noel. Se eu for a boa menina, eu recebo o meu presente de Natal. Isso quando a gente não busca a solução barata em livros de 10 regras para ser a melhor mãe do mundo. Como ter uma criança que não faça birras. Ganhe o seu corpo dos sonhos em um dia. E aí a gente veste a nossa armadura de perfeição, esconde as nossas falhas e sai exaustas e sobrecarregadas pela vida, tentando nos consertar. Inclusive, através de uma religiosidade. Minhas irmãs, não existe ninguém dando conta de tudo, amém? Amém? Ou tem alguém dando conta? Gente, tudo é muita coisa, não é? Nós não somos onipotentes. Quem dá conta de tudo? Todas nós nos sentimos culpadas por alguma coisa. E a má notícia que eu quero dar é que nós somos, de fato, culpadas. Mas a nossa maior culpa não é aquilo que a gente não está dando conta de fazer. Porque, geralmente, a gente sente culpa pelo quê? Pelo devocional não feito, pela louça não lavada, pelo exercício não feito. A nossa maior culpa
é a gente tentar dar conta de tudo, sem depender do Senhor. Sem depender do autor e criador da nossa vida, fonte de sabedoria para existir. Essa é a verdadeira raiz da nossa culpa. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Romanos 7. Vamos ler dos versículos 21 a 24. O apóstolo Paulo, ele dá voz a esse sentimento de culpa, que é universal a todas nós. E ele diz assim: assim descobri essa lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, eu percebo que o mal está presente em mim. Eu amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Quando a gente tem uma relação de religiosidade com o Senhor, sabe qual é a resposta que a gente dá a essa pergunta do apóstolo Paulo? É só eu ir lá me consertar, me limpar e me apresentar santa, pura e inculpável diante do Senhor. Porque aí Ele vai me aceitar. Ele não vai me castigar. Ele vai me amar e vai me dar a vida boa que eu quero, a vida boa que eu acho que é boa para mim. Mas essa é uma relação de religiosidade com o Senhor. E isso me faz lembrar de um ocorrido lá na nossa casa. Meu marido é flamenguense. Flamenguista. Não é flamenguense, né, gente? Flamenguista. Ainda bem que não está sendo transmitido, ele ia ficar bravo. Podia ser palmeirense, por isso que eu falei ense. Você palmeirense, mora do lado do estádio do Palmeiras. Mas não, ele é flamenguista. E aí ele está em processo de doutrinação lá em casa, né, dos nossos 2 filhos. Na tentativa, de um lado ele, do outro lado o avô, que é palmeirense. Então, meus filhos se denominam flameirenses. Por isso, gente, que eu falei errado. E aí ele comprou 2 camisetas. 2 camisetas do Flamengo. Uma para cada um. Para o mais novo, a clássica, preta e vermelha. Para o mais velho, uma branca. Eu acho que é de treino, alguma coisa assim. Sei lá. E aí, beleza, eles felizes usando essa roupa, tal, durante o dia. De repente, meu mais velho some. Na casa, não se vê vestígio do meu filho mais velho. E a gente... Gabi, onde você está? Gabi. Sem encontrar ele. Quando a gente foi ver, ele estava no quartinho do fundo da área de serviço, sozinho, sem camiseta, com a camiseta na mão, suja de suco de uva, camiseta branca, suja de suco de uva, esfregando aquela camiseta e chorando, esfregando e chorando. E chorando. E o meu marido chegou e viu aquilo e falou, poxa, ele está com medo. Ele está com medo de ser castigado. E aí, meu marido pegou e entrou ali, pegou aquela camiseta e falou, filho, isso não importa. Não liga para isso daqui. O que importa é você, filho. Você tinha que ter vindo me mostrar para a gente arrumar isso juntos. Não importa isso daqui. E quantas vezes, gente, a gente, nas nossas falhas, na nossa muita vergonha, na nossa muita culpa, ao invés da gente correr para Deus, a gente foge de Deus. A gente corre de Deus.
achando que se a gente se apresentar para Ele do jeito que a gente está, o que Ele vai nos dar é castigo, é condenação, é bronca, Ele vai estar com um olhar de reprovação para a gente. E aí a gente fica igual meu filho mais velho lá, no quartinho dos fundos, tentando consertar, para tentar de alguma maneira apresentar para Deus, Deus, olha o meu bom trabalho, olha como eu estou dando conta de ser uma boa menina. Mas Deus não se importa com isso, não se importa. Porque essa não é a resposta de Deus para a nossa culpa. A resposta de Deus para a nossa culpa não é uma lista de regras que a gente precisa cumprir. Não é uma lista de pré-requisitos, de virtudes que a gente precisa ter. Qual é a resposta de Deus para a nossa culpa? Vamos continuar lendo Romanos 8, 1 a 4. Graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus para nós é a resposta para o nosso fracasso diário. Jesus encarnou, tomou forma humana, viveu a vida inculpável, pura, santa, que a gente é incapaz de viver. A graça de Cristo nos diz: você não precisa ter conta, você não precisa dar conta de ter a vida perfeita. Eu tive por você. Mas ele não só viveu a vida perfeita que a gente é incapaz de viver. Ele morreu a morte que a gente merecia morrer. E na cruz ele pagou o preço da tua culpa. Nas feridas de Jesus está a sua culpa diária. Para que a gente não precise mais carregar culpa por aí. Quando a gente escolhe carregar culpa, nós estamos invalidando a cruz de Cristo. Assim, a gente está dizendo, não, a cruz. Não, Jesus, a cruz não foi o suficiente. Eu ainda preciso pagar pela minha culpa. A cruz de Cristo é suficiente para a sua culpa. E na cruz, Cristo nos libertou do domínio do pecado. Hoje nós somos influenciadas ainda pelo pecado, mas não mais dominadas pelo pecado. E essa é uma palavra de esperança para você que acha que não tem jeito. Ah, não, aquela área da minha vida, eu já tentei de tudo. Glória a Deus, ainda bem que você já tentou de tudo e chegou ao ponto de reconhecer que só a graça de Deus é capaz de mudar. Porque a lei do Espírito Santo, que habitou em Jesus Cristo e habilitou ele a viver a vida santa, pura e inculpável, hoje ela te domina. O mesmo Espírito que habitou em Cristo hoje habita em você, te capacitando a ser nova criatura, não inculpável, não perfeita, não sem erro, mas cada dia nova. E para isso, minhas irmãs, a gente precisa fazer as pazes com a palavra arrependimento. Porque, de alguma maneira, a gente acha que quando a gente precisa se arrepender, a gente está dando um passo atrás na nossa santificação. A gente pensa assim, poxa,
Eu estou errando aqui de novo, chegando aqui de novo diante do Senhor, pedindo perdão de novo, me arrependendo de novo. Já não era para eu ter mudado, já não era para eu não estar fazendo isso daqui. Arrependimento é o caminho da nossa santificação. Toda vez que a gente se arrepende, a gente está dando um passo à frente da nossa santificação. O arrependimento não é algo que a gente faz só no momento que a gente se converte, não. É algo que a gente faz dia a dia, momento a momento, abrindo as nossas mãos e rendendo. Senhor, não mais eu decidindo o que é bom ou é ruim para a minha vida, mas o Senhor. Não mais eu tentando fazer tudo com a minha própria força de vontade, mas o seu Santo Espírito que habita em mim, me capacitando a ser nova criatura diariamente. E arrependimento, gente, não é algo que entristece o coração de Deus. Porque é isso, às vezes a gente chega diante do Senhor pedindo perdão, achando que Ele está com uma cara de reprovação. De, não acredito, você de novo aqui pedindo perdão para mim. Perto está o Senhor do coração quebrantado. E a alegria no céu, sempre que um pecador se arrepende. Não só quando um pecador se converte. Sempre que um pecador se arrepende, o olhar de Deus é: ainda bem, filha, que você está voltando. O autor Dane Ortlund, que escreveu Manso e Humilde, ele diz o seguinte: Deus se alegra em glorificar a suficiência do Filho ao dar graça para pecadores que se arrependem. O arrependimento não é a condição para que a gente receba perdão e graça de Deus. O perdão e a graça já estão disponíveis para nós. O arrependimento é o caminho para a gente se apropriar e viver nessa graça. Por isso, minhas irmãs, não carregue a culpa. A gente tem que ter consciência das nossas falhas. A gente tem que se arrepender, a gente precisa confessar os nossos pecados. Mas não carregue a culpa que Cristo já deixou naquela cruz. Talvez você esteja aqui se sentindo exausta, tentando consertar alguma área específica da sua vida, que você olha e fala: não vejo mais solução. Já tentei de tudo. Os 10 passos, orar, já tentei. E talvez o Senhor esteja te convidando hoje a desistir de tentar. E admitir que é só pela graça que o Senhor vai poder mover essa área específica da sua vida. Eu queria te convidar a sondar o seu coração nesse momento e pensar aonde você está carregando culpa. Aonde você está aquém. Hoje, o Evangelho da graça de Jesus Cristo te relembra que Jesus morreu de amor por você, mesmo sem você ter feito nada para merecer esse amor. O Evangelho da graça de Jesus Cristo te relembra que você não precisa se esconder com vergonha, fazendo folhas de figueira para si mesma, como Adão e Eva fizeram. Você pode ser vulnerável para o seu Pai Celeste e admitir: Senhor, me perdoa. Eu estou aquém. Eu estou aquém em tantas coisas. E eu estou tentando me consertar sozinha em tantos lugares da minha vida. O Evangelho da graça de Jesus Cristo te chama a não ser mais uma super-heroína, mas ser filha
Filha que não precisa dar conta, porque conta com o auxílio sempre presente do Senhor. A capacitação do Santo Espírito de Deus presente em nós. Consolador, encorajador, conselheiro. Troque a sua culpa pela graça de Jesus. Os seus pecados estão perdoados naquela cruz. E sempre que a culpa vier bater forte, porque ela vai vir diariamente. Porque o nosso preset, o preset da natureza pecaminosa que luta dentro de nós, é aquele que eu falei lá no início. Desconfiar de Deus e achar que a gente precisa se consertar sozinha, se escondendo de Deus. Achando que Deus vai nos punir, nos culpar, nos cobrar. A gente precisa nos relembrar que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E se Jesus não te condena, você também não pode se condenar. Você também não pode se culpar e ficar se autocriticando. Se Jesus te dá graça, você também pode se dar graça. Porque é a graça que vai impulsionar a sua transformação. Não a autocrítica, não a cobrança, não a culpa. Culpa pressupõe sentença, condenação e aprisionamento. A graça nos impulsiona para a verdadeira mudança. Portanto, receba a graça imerecida. É ela que vai te transformar. A cruz venceu e a graça te basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, você pode se admitir imperfeito. Porque o Senhor cobre as nossas imperfeições com a sua graça. Vamos orar. Deus, Pai querido, Pai amoroso, Pai que nos recebe no trono da graça, para nos dar graça, para recomeçar sempre que a gente precisar. Ó Senhor, tão justo, santo, majestoso, mas ainda assim tão próximo, tão presente, tão disponível para nós. Senhor, nós nos achegamos a Ti, Senhor, com todo o peso da nossa culpa. Toda a vergonha que as nossas faltas nos trazem. Reconhecendo, Pai, que nós não somos suficientes para pagar o preço por essa culpa. Reconhecendo a obra do Teu Filho na cruz e agradecendo pelo maravilhoso sacrifício. E a gente recebe, Senhor, agora, neste momento, a Tua graça e a unção do Teu Santo Espírito, Pai. Santo Espírito capacitador, empoderador, conselheiro, encorajador, consolador, que nos habilita a viver em novidade de vida, Senhor, não mais dominadas pelo pecado. Ó Senhor, quebre todas as correntes que nos aprisionam, Senhor, a pensamentos equivocados a seu respeito, a nosso respeito, a respeito de como a vida deve ser. Que a gente saia, Senhor, dessa conferência, conseguindo Te ver momento a momento e andando momento a momento na dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.